Você passou a vida inteira esperando que alguém te desse permissão para ser quem você é. E o pior não é que essa permissão nunca veio. O pior é que você continuou esperando mesmo assim. Continuou ajustando o volume da sua voz. Continuou arredondando as arestas da sua convicção. Continuou sendo uma versão ligeiramente menor de si mesmo em cada ambiente que frequentava, como se o espaço que você ocupa precisasse ser negociado com quem está ao seu redor. Isso tem um nome. Não é humildade, não é sabedoria. É capitulação. É a decisão silenciosa, não anunciada, que muitas pessoas tomam num momento de pressão e depois nunca revisitam, de que o preço do pertencimento é abrir mão de uma fatia de quem se é. E o que torna essa decisão tão devastadora não é o momento em que ela acontece. É o que ela produz ao longo do tempo. Porque cada vez que você encosta o freio na sua autenticidade, para não incomodar, para não destoar, para não gerar atrito, você está treinando o seu sistema nervoso a tratar a sua própria identidade como opcional, como algo que pode ser ligado e desligado dependendo de quem está na sala. E identidade que é tratada como opcional vira, com o tempo, identidade que desaparece. Você acorda um dia sem saber exatamente o que pensa, o que quer, o que defende de verdade, porque faz tempo suficiente que essas coisas precisam passar pela aprovação de alguém antes de existir. Este vídeo é uma interrupção disso, não uma motivação, não um conjunto de técnicas, uma interrupção, porque a aprovação mais importante da sua vida já foi dada muito antes de qualquer pessoa neste mundo ter a chance de opinar sobre quem você é. E quando você entender isso de verdade, não como frase, mas como verdade que opera dentro de você, o jogo muda completamente. Se inscreve no canal, deixa o coração e compartilha com quem você sabe que também está esperando uma licença que nunca vai chegar de fora. O mecanismo neurológico da dependência de aprovação. Por que o cérebro prefere o consenso à verdade? Existe um circuito no cérebro humano que foi construído ao longo de milhares de anos de evolução com uma função muito clara: garantir que você pertença ao grupo. Para os nossos ancestrais, ser rejeitado pelo grupo não era um problema emocional. Era uma sentença de morte. Quem era expulso da tribo morria. Caça-solo, clima hostil, predadores. O pertencimento era literalmente uma questão de sobrevivência. O problema é que esse circuito de sobrevivência tribal ainda opera com a mesma intensidade dentro de você hoje, em 2026, mesmo quando a rejeição em questão é simplesmente alguém não curtir a sua ideia numa reunião. O sistema límbico não diferencia perigo real de perigo social. Quando você percebe que pode ser julgado, que pode desapontar alguém, que pode contrariar uma expectativa, o corpo reage com os mesmos sinais que usaria diante de uma ameaça física. Cortisol sobe, a frequência cardíaca acelera, o pensamento estreita. E o comportamento que emerge disso é quase sempre a conformidade. Você concorda quando discordaria. Você cede quando defenderia. Você sorri quando estaria em silêncio. E o mais perverso desse mecanismo é que ele recompensa a conformidade imediatamente. Quando você cede, a tensão social alivia. O grupo aprova. O cérebro libera dopamina. E você aprende em nível biológico que se encaixar funciona, que encolher funciona. O que nenhum circuito neurológico te avisa é o custo de longo prazo dessa estratégia. Porque cada vez que você cede o que é genuíno para ganhar aprovação externa, você treina seu sistema nervoso a tratar a sua própria identidade como uma moeda de troca. E identidade que é trocada com frequência suficiente deixa de ser identidade. Vira performance, vira uma versão de si mesmo calibrada ao gosto dos outros, e não ao chamado que vive dentro de você. A armadilha da legitimidade condicionada. Quando você espera ser escolhido para começar a ser. Há uma ilusão que paralisa pessoas profundamente capazes. A ilusão de que existe um momento de legitimação que precisa vir de fora antes que você possa agir plenamente. Um diploma, uma promoção, um mentor que diz que você está pronto, um livro publicado, uma audiência grande o suficiente, um relacionamento que valide o seu valor,
Uma conquista que prove de uma vez por todas que você merece ocupar o espaço que você já ocupa. Essa ilusão é especialmente cruel porque ela tem uma aparência de razoabilidade. Parece humildade dizer, ainda não estou pronto. Parece prudência dizer, preciso de mais experiência. Parece maturidade dizer, vou aguardar o momento certo. Mas existe uma diferença fundamental entre o preparo real e a espera por legitimação externa. O preparo real é ativo. Você estuda, pratica, erra, ajusta, cresce. Você sabe que ainda não chegou, mas está claramente em movimento em direção ao destino. A espera por legitimação é passiva. Você já tem o que precisa, mas continua esperando que alguém de fora declare isso para você. Continua aguardando uma permissão que, pela natureza de quem você já é, nunca precisou de assinatura. Provérbios diz que o temor ao homem arma uma cilada. Essa cilada tem um mecanismo preciso. Ela te faz crer que sua capacidade de agir depende do que outros pensam sobre ela. E enquanto você espera pela declaração de alguém sobre quem você é, os anos passam. As oportunidades se fecham. E o mais estranho de tudo é que, na maioria dos casos, as pessoas pelas quais você esperava a aprovação nunca vão dar. Não porque você não mereça, mas porque elas também estão esperando que alguém as legitime. É um ciclo de paralisia coletiva disfarçado de rigor. A teologia da identidade anterior. O que foi declarado sobre você antes que qualquer pessoa pudesse opinar. Existe uma declaração sobre você que foi proferida antes que qualquer pessoa neste mundo tivesse a chance de te conhecer, te avaliar, te amar ou te rejeitar. Uma declaração que não consultou seu desempenho, sua aparência, seu histórico, seus erros ou seus acertos, que não levou em conta o que a sua família pensa de você, o que os seus colegas falam pelas costas, o que os números da sua conta bancária dizem ou o que o seu maior fracasso sugere sobre seu futuro. Isaías 43 registra essa declaração com uma clareza que desmonta qualquer argumento contrário. Eu te chamei pelo teu nome, tu és meu. Não disse, eu te chamarei quando você melhorar. Não disse, tu serás meu quando te provar digno. Disse, tu és, presente, completo, definitivo. Salmo 139 aprofunda isso ao afirmar que você foi feito de maneira assombrosa e admirável. A palavra original em hebraico para assombrosa carrega a ideia de algo que provoca reverência, que desencadeia espanto. A declaração não é sobre sua produtividade, é sobre sua essência, sobre o que você é antes de fazer qualquer coisa. E Filipenses 1:6 acrescenta a dimensão de continuidade. Aquele que começou a boa obra em você irá completá-la. Isso significa que a aprovação mais fundamental da sua existência não é uma conquista que você ainda precisa alcançar. É um ponto de partida que já está estabelecido. O problema é que a voz que declara isso é silenciosa. Ela não briga pela atenção. Ela não faz campanha. Ela está sempre disponível, mas nunca é imposta. E quando você não aprende a sintonizar com essa voz, o ruído das vozes externas preenche o espaço e assume a função que não é delas: definir quem você é. O perfil do guerreiro. O que distingue quem age sem pedir licença de quem espera para sempre. Existe uma característica que aparece repetidamente na vida de pessoas que constroem algo genuinamente relevante, que deixam uma marca que não se apaga, que operam com uma clareza e uma convicção que outros simplesmente não conseguem imitar. Essa característica não é talento, não é QI, não é acesso a recursos ou relações privilegiadas. É a capacidade de agir a partir de um centro interno que não depende de aprovação externa para se manter estável. Nas tradições de estratégia e disciplina marcial, existe um conceito que vai além da técnica. Existe o princípio de que o guerreiro verdadeiro não pergunta ao inimigo se é hora de agir. Ele não consulta a galeria antes de tomar uma posição. Ele age a partir de uma clareza que foi forjada internamente, através de treino, silêncio, fracasso e retomada. A pergunta que ele faz não é: eles vão aprovar? A pergunta é:
Isso está alinhado com quem eu sou e com o que me foi confiado. Mateus 10 registra uma frase de Cristo que muitas pessoas leem com desconforto, porque ela contraria o instinto de conformidade. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. O que está sendo descrito aqui não é temeridade, não é indiferença ao outro. É uma hierarquia de autoridade. É a declaração de que existe um nível de aprovação que supera qualquer aprovação humana possível. E que quando você opera a partir desse nível, a aprovação humana se torna informação útil, mas não condição necessária. Pessoas que chegam a esse lugar não se tornam arrogantes. Elas se tornam livres, e há uma diferença abissal entre arrogância e liberdade. A arrogância precisa provar que está certa. A liberdade simplesmente existe. O custo real do silêncio estratégico. Quando engolir a verdade vira um hábito que te deforma. Existe um tipo de adaptação que começa como inteligência social e termina como amputação de identidade. Começa quando você aprende a calibrar o que diz, o que pensa em voz alta, o que defende e o que deixa passar de acordo com o que o ambiente ao seu redor consegue absorver sem se perturbar. Nos primeiros momentos, isso parece sabedoria. Você aprende quando é produtivo falar e quando é contraproducente. Você entende que nem todo ambiente comporta toda a verdade a qualquer momento. Isso em si é uma habilidade. O problema começa quando esse cálculo deixa de ser situacional e se torna permanente. Quando você não consegue mais distinguir entre "não é o momento certo para falar" e "eu nunca falo porque o momento certo nunca chega". Quando o silêncio estratégico vira silêncio crônico. Quando a edição do que você diz começa a contaminar o que você pensa, o que você sente e, eventualmente, o que você acredita ser verdade sobre si mesmo. Do ponto de vista neurológico, existe um fenômeno que pesquisadores de comportamento organizacional têm documentado com consistência crescente. Quando uma pessoa suprime repetidamente respostas autênticas em ambientes sociais, os circuitos responsáveis pela expressão de identidade começam a operar em segundo plano. A voz interna que antes dizia "mas eu penso diferente" vai ficando cada vez mais quieta. Não porque a pessoa concordou, mas porque o cérebro, que é um sistema de eficiência energética, para de ativar circuitos que nunca são usados. A supressão habitual de quem você é não te protege, ela te deforma. E a deformação mais difícil de reverter não é física. É a deformação de não saber mais o que você genuinamente pensa, quer, sente e acredita, porque faz tempo suficiente que essas coisas não são permitidas de existir sem serem primeiro aprovadas por alguém de fora. O paradoxo da influência real. Por que quem para de buscar aprovação começa a recebê-la? Existe um paradoxo que a maioria das pessoas descobre tarde demais. Quanto mais intensamente você busca a aprovação de alguém, menos provável é que você a obtenha de maneira genuína. E o inverso também é verdadeiro. As pessoas que param de buscar aprovação e passam a agir a partir da sua convicção interna tendem a gerar, ao longo do tempo, o tipo de respeito que nenhuma performance consegue fabricar. Isso não é pensamento positivo. Tem uma explicação psicológica concreta. Seres humanos possuem circuitos de detecção de autenticidade que operam de forma quase automática. Quando alguém está em modo de busca de aprovação, emite sinais sutis mas perceptíveis. A voz muda de tonalidade, a postura se ajusta, as afirmações se tornam perguntas disfarçadas, as convicções ganham ressalvas que não existiriam se não houvesse uma plateia a ser conquistada. E o mais irônico é que esses sinais tendem a produzir o efeito oposto do desejado. A pessoa que mais precisa de aprovação tende a inspirar menos confiança, porque transmite a mensagem de que não tem um centro firme do qual operar. Por outro lado, quem age a partir de um centro interno claro, quem fala o que pensa sem precisar que concordem para continuar pensando, quem mantém posições sob pressão sem virar pedra, sem se tornar rígido, mas sem se dissolver, essas pessoas exercem um tipo de influência que a busca por aprovação nunca consegue produzir. Salmo 118 declara: "O Senhor é a minha ajuda, não temerei o que me possa fazer o homem.
Essa não é uma declaração de indiferença ao outro. É uma declaração de ancoragem. De que existe um lugar de onde você opera que é mais sólido do que qualquer aprovação humana pode oferecer ou retirar. A declaração que você faz hoje e o que ela muda a partir de agora. Existe um ponto de virada na vida de toda pessoa que decide parar de pedir licença para ser quem é. Esse ponto não tem fanfarra, não tem confete. Na maioria das vezes não tem testemunha. É um momento interno, silencioso, que acontece quando você olha para dentro e decide que já foi longe o suficiente na direção errada, que a versão editada, calibrada, encolhida, aprovada pelo consenso, já teve espaço suficiente, que é hora de deixar existir o que sempre existiu dentro de você, mas que você aprendeu a esconder com tanta habilidade que quase esqueceu que estava escondendo. Essa decisão não muda tudo instantaneamente. Ela não elimina o desconforto social de ser genuíno num mundo que muitas vezes prefere a conveniência à verdade. Ela não faz com que todos à sua volta aplaudam de pé. Às vezes, o oposto acontece. Quando você para de ser o que os outros precisam que você seja, algumas pessoas ficam desorientadas, porque elas estavam acostumadas com a versão editada, e a versão real exige uma relação diferente, mais honesta, mais desafiadora. Mas o que essa decisão faz, e faz com uma consistência que o tempo confirma, é devolver a você a autoria da sua própria vida. Ela faz com que cada escolha que você toma, cada direção que você segue, cada posição que você mantém, seja verdadeiramente sua. Não uma concessão, não uma performance, não um cálculo de aceitação. Gálatas 1:10 pergunta com uma objetividade que não deixa saída. Você procura a aprovação dos homens ou de Deus? Essas duas buscas não habitam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Você não consegue operar a partir de um centro interno sólido enquanto está permanentemente consultando o que os outros vão achar. Uma das duas vai dirigir. E o que este vídeo todo está dizendo, com toda a profundidade e respeito que você merece, é que a aprovação mais importante da sua vida já foi dada, por uma voz que não muda de opinião dependendo do seu desempenho, por uma declaração que não tem data de validade, por um chamado que não precisa da sua performance para se manter verdadeiro. Você não precisa de licença para ser quem você é. Você nunca precisou. E a partir do momento em que você internalizar isso de verdade, não como slogan, não como frase bonita, mas como verdade operacional que orienta cada decisão, o que muda não é o que os outros pensam de você. O que muda é o que você faz com o que você é. Se esse vídeo foi útil para você, deixa o coração. Compartilha com alguém que está esperando uma licença que nunca vai chegar e se inscreve no canal. Nos encontramos no próximo vídeo.